a gente trata uma divindade, uma parte de Certo. Deus, uma parte de Deus. E existiria também um Deus criador, Deus criador do universo. que seria o Deus do Sol? Deus do Sol e Deus do Sol é também Deus de Lua. Certo. O senhor poderia falar o nome para nós, que são nomes japoneses? Hinokami, Tsukinokami. Certo. Hinokami, Tsukinokami. E existe uma simbologia que esses deuses criaram o mundo, o Deus do Sol e o Deus da Lua? Porque o shintoísmo, também a tradição de vocês, o Omoto, tem muitos mitos, não tem muitos contos, tem uma beleza nisso, não Certo, tem? certo. Mas cada religião que nós tem um mito especial, que Certo. nossa Deus criador do universo, que criou todos os mundos e todos os seres, gastando muito tempo. Mas uma época, quando Deus criou, quando começou a criar e Deus deu todos os poderes para a humanidade, a humanidade começou a aproveitar mais do que limite. Certo. E cada vez aumentando o sentimento de egoísta, e começou a esquecer o amor de Deus. Aí, enfim, toda a humanidade começou como que fala, a reclamar para Deus que o Senhor não precisa mais, aqui não precisa, o Senhor não precisa governar mais, a gente dá para se virar. Aí, mas Deus falou assim, mas se eu sairia, o mundo vai acabar, cada vez vai piorar. Mas o povo fala assim que não quer mais, Senhor. A gente dá para se virar. O Senhor pode ficar tranquilo, pode afastar. Aí, enfim, Deus pensou assim, que já o povo está pensando, pedindo tantos assim, um dia eu vou sair para entender o barulho de Deus. Vou experimentar sair um pouquinho, aí a Certo. pessoa vai entender o barulho do Deus. Da necessidade, né, do divino. Aí Deus, criador do universo, uma vez saiu e deixou governar para povos. Mas cada vez piorando, piorando, piorando. Deus, criador do universo. Depois, nosso ensinamento fala assim, depois de 3.000 anos. 3.000 anos significa muitos anos. Depois de muitos anos, Deus reapareceu para começar a governar, regovernar de novo esse mundo. Esse aqui, nós temos esse tipo de mito. Mitologia, certo. Deixa eu perguntar para o missionário Júlio, e o senhor como chegou ao Omoto, essa religiosidade que é baseada no shintoísmo? Bom, eu não tinha nada a ver com o moto. Eu sou brasileiro, nasci no interior de São Paulo e meus pais eram os imigrantes japoneses, né? E quando eu tinha uns 14 anos, vim para São Paulo e comecei a nossa vida aqui. Eu e meu irmão que tem, começamos a vida aqui. E conhecemos a Omoto através de um amigo nosso, né? Um amigo, já está com uns quase 40 anos, ele ainda estava na década dos 20 ainda, né? Jovens. E me apresentaram lá para o Moto. E eu fui lá. E afinal gostei, né? Não pela religião em si, mas pelas amizades que eu fiz. Tem todo evento que tem, uma vez por mês tem a missa mensal, né? E no meio do ano tem vários eventos que tem, gincana, todas essas coisas, churrascada e tal. Então a gente estava lá para ajudar. E foi indo, e foi indo. Isso foi em 1977. Justamente quando o missionário veio do Japão para cá. Certo. E nós conhecemos lá e foi, assim, na base de amizade, sempre aparecendo e tal. E em 10 anos depois, né, é que eu resolvi, puxa, a menina está afim, né, gostei bastante, então vou me tornar omotano. Então o que você faz? A gente faz um registro e é mandado lá para o Japão, para a matriz, né, e é autorizado ou não para ser omotano. E foi assim que eu entrei no omotano. E depois a gente vai trabalhando, vai ajudando nas missas, um monte de coisa. Toda vez que tem evento a gente vai ajudando. Então a gente vai crescendo lá dentro e é reconhecido, né? E depois de mais uns 10 anos, né? Então ele falou, não, você poderá ser um missionário, né? E foi assim que eu me tornei um missionário, também autorizado lá no Japão, né? E Certo. isso faz 10 anos, justamente agora. De 10 em 10 anos estou aqui, então... E foi Certo. assim que hoje eu sou missionário.
estou morando lá junto com, na própria, no próprio templo que a gente fala, né? Certo. E a gente cuida deles lá. Agora, há uma característica que eu acredito que vocês trabalhem muito, fica a pergunta para os dois, que é o respeito aos antepassados. Isso é muito valorizado, não é? Dentro da religiosidade de vocês. Justamente em nosso templo tem um altar para Deus Criador do Universo. Lá do Deus Criador do Universo tem um altar para antepassados. A gente, no Omoto, respeita muito para antepassado, principalmente realização de missas, coisas. Claro, a gente vive graças a Deus. Primeiro, antes de tudo, é Deus. Mas a gente está vivendo, recebendo também graças ao antepassado, que o Omoto ensina. Que nem antepassado e nosso descendente, que nem igual uma raiz e árvore. Certo. Parte de cima, pode dizer que nossa descendente. Mas quem sustenta essa árvore é raiz. Raiz que trabalha, dá água, dá energia para cima. Mas infelizmente a raiz está coberta com terra, não dá para enxergar. Dificilmente dá valor do trabalho da raiz. Mas quem entende lógica, natureza da árvore, quem está trabalhando é a raiz. Um dia, se a raiz ficar doente, ou se parar de trabalhar, automaticamente esse parte de cima também fica morto. Então, para a relação antepassado e nossa descendente, que nem igual esse do árvore. Não adianta só tratar para de cima. Fruto bonito, flor bonito, não adianta só dar valor para cima. De vez em quando tem que tratar bem para a raiz. Da água, da adubo, tem que tratar, mexer. Então, essa maneira de tratar pode dizer que fazer missa para antepassado. Que é uma tradição, melhor, algo presente, melhor né? presente, melhor tratamento, melhor alegria dá para antepassado é missa. Por isso a gente respeita muito esse tipo de missa, né? E muito importante também. Eu tenho muitos amigos ocidentais que já pediram, inclusive, missas Certo. na Omoto. Vocês fazem mesmo para quem não pertence. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E existe uma religiosidade, não só nas missas para antepassados, vocês também fazem casamentos, rituais. Faz. Quer dizer, quais são os componentes da Omoto? Que nem, tudo é estilo japonês. Sim. Até vestido de noivos e enfeites de noivos trazidos do Japão, sabe? Então, é um ambiente totalmente diferente do missa ou casamento de católico. Então, pessoa que participa, que assiste esse tipo de nosso casamento, adora ficar assim, maravilhado. São muito lindos muito mesmo, lindo. né? E vocês também têm alguns rituais que trabalham a questão da purificação? A gente, justamente, ensinamento do shintoísmo, é importante purificar. Certo. Purificação. Purificação material ou purificação espiritual. Tem que ter dois lados. Então, logo a entrada no nosso templo, tem um local para purificar material, usando duas conchas de água, purificar uma símbolo de purificação material. Depois, antes de começar a missa, começar a nossa missa, o oficiante faz uma purificação espiritual, utilizando um instrumento religioso chama onusa, feito com papel. Certo. Então, tem que ter dois lados de purificação. Purificação material e purificação espiritual. E missionário, o fato de não haver essa purificação, o que ocasionaria? Seria as pessoas ficariam desequilibradas, com raiva? Porque a gente observa um mundo, a priori, bem desequilibrado, né? Que nem o porquê da purificação? Seria talvez essa a questão. Como que fala, quando a gente fica raiva, o ódio e ciúmes, essa é uma energia negativa, dizer que assim, essa suja nossa pura espírito, alma, que recebe do Deus. Certo. Quando só pensando esse tipo de pensamento negativo, esse sujeira gruda dos parte do alma que recebe de Deus. Então o que acontece? Não brilha, não dá para enxergar, não ilumina seu caminho, não dá para enxergar seu caminho. Aí desvia, aí começa a andar um caminho errado. De vez em quando tem que limpar. Que nem mesmo corpo. Se o senhor
se não toma banho 10 dias ou 2 dias, um dia, mesmo um dia fica, não fica feliz.